façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Aproveitar a tua expertise para a gente falar da questão do conflito em Israel, no Oriente Médio, um assunto também me é muito caro, tem despertado muito o assunto, muito interesse do público. Então, organizar um pouco essa história e projetar o que está por trás, o que pode acontecer, as consequências e os perigos da escalada ou não escalada desse conflito, que eu acho que as duas coisas representam perigos diferentes. Verdade. E nós temos o fato novo, foi a chegada do próprio presidente Biden a Israel, né? Ele teve um encontro, ele está lá e eu creio que o encontro dele com o Benjamin Netanyahu foi emotivo, sinceramente emotivo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tem toda uma técnica midiática, existe toda uma operação psicológica montada em toda e qualquer guerra, né? Mas eu vi, assim, sinceridade na forma como ele chegou, viajou, dizemos até aqui nos Estados Unidos que ele anda com traços de senilidade, né? Já é um homem idoso. Você é gentil. Fez essa viagem toda. Eu acho que ele tá babando a gravata. Pois é. Mas chega a Israel depois de uma viagem grande. É verdade que ele lá, o Air Force One, ele tem toda uma estrutura, tal. Não é o Lula o que a Janja gostaria, né? Mas com certeza ele tem estrutura para dormir, etc. Mas fez essa viagem longa, chegou e o Benjamin Netanyahu o recebeu logo no aeroporto. Mas o que me chamou a atenção foram as palavras do Biden, abstraindo até da grande crítica que eu faço a ele da política externa, que eu creio que parte até do que está acontecendo, eu imputo a responsabilidade à política externa do governo Biden, mas o momento em si, eu creio que ele foi o primeiro presidente da história dos Estados Unidos que pisou em Israel durante um momento de guerra. Então, isso é emblemático, existe toda uma consequência na questão eleitoral, que a gente sabe que, acho que a gente vai até falar sobre um pouquinho sobre a situação do Congresso Nacional aqui, da House, né, que a gente está vivendo uma crise muito grande. Exato. Mas eu coloco dessa forma, né, dando a minha oportunidade de entender esse gesto como um gesto importante para o povo de Israel e um gesto da comunidade internacional importante de um presidente dos Estados Unidos reiterar in loco, pisando em Israel nesse momento, o seu apoio. Foi inclusive desmarcado o encontro que ele teria com as lideranças árabes, que seria feito na Jordânia, em função do imbróglio que se criou com aquele míssil que caiu no hospital na faixa de Gaza ontem, né? Que a gente pode também falar sobre isso um pouquinho. Mas só contextualizando, eu creio que a gente está num momento assim, nós estamos nos Estados Unidos e temos a possibilidade de fazer essa análise de uma posição um pouco privilegiada, imagino eu. É verdade. Quero falar um pouco sobre a questão dos Estados Unidos, mas antes eu quero pedir às pessoas que estão nos acompanhando algumas coisas. A primeira delas é que nós estamos transmitindo isso por vários canais, todos sabem da censura sob a qual eu estou submetido há 10 meses pelo Alexandre de Moraes, mas então estamos transferindo por vários canais, um canal de cortes, o canal do Coronel Gerson Gomes, Twitter, YouTube, a gente está transferindo o Rumble. Eu vou pedir para você curtir o vídeo onde quer que você esteja assistindo, essa é a primeira coisa. Isso ajuda de verdade, perde 1 segundo e ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas e a gente diminuir a censura. Respira e perde 1 segundo. A segunda coisa é que, se você estiver acompanhando no meu canal, peço a gentileza de que considere se inscrever no canal do Coronel Gerson Gomes. É fácil, só procurar Coronel Gerson Gomes no YouTube, vai entrar no canal do Coronel, tá lá. Isso é sempre importante. A gente transmite os nossos estudos bíblicos de domingo no canal dele também, além do canal do estudo bíblico, que está crescendo. A gente vai daqui a pouco chegar a 5.000 pessoas no canal, a gente vai crescendo. E explicando para vocês onde a gente está, o que está acontecendo, né? Esse é um encontro que acontece mensalmente, nós combinamos de nos encontrar uma vez por mês aqui nos estúdios do Locals em Miami.
Se você não sabe o que é o Locals é uma plataforma, uma rede social muito parecida com um Facebook, digamos assim, mas que é radicalmente em favor da liberdade de expressão. Então, eles não reconhecem a autoridade do Alexandre, eles estão aqui nos Estados Unidos, então não reconhecem a autoridade do Alexandre para se meter na liberdade de expressão protegida pela primeira emenda americana. Eles dão a possibilidade de outros criadores, eu tô no Locals, o Constantino, a Ludmilla, o Monark, o Alan, enfim, pessoas que estão sem poder falar nas outras redes estão falando no Locals. Eles gentilmente nos permitem que nós gravemos aqui essas lives, essas conversas, pessoalmente é sempre melhor nos estúdios do Locals aqui em Miami. Então, eu faço uma vez por mês com o Gerson, uma vez a cada 1 ou 2 meses faço com o Alan, o Constantino, agora o Monark vai começar a fazer também. Então. Uma das coisas que você pode fazer é se tornar meu apoiador. Se tornando meu apoiador, custa $7 por mês, é uma promoção do McDonald's. Você garante a continuidade do meu trabalho sem que eu tenha que depender de Jovem Pan, de Sleeping Giants, sem que eu esteja na mão de bloqueios do Alexandre. Os pagamentos são todos feitos no exterior. Você diretamente, em sigilo, pelo seu cartão, faz esse pagamento, uma promoção do McDonald's, e eu continuo podendo fazer o meu trabalho. É um dedo do meio que você manda para determinados tiranos. Mas, em contrapartida, como uma forma de agradecimento, eu te dou acesso a certos conteúdos exclusivos. E aí isso inclui artigos que eu escrevo, artigos que eu traduzo, análises feitas por algumas pessoas, algumas informações que eu só compartilho com essas pessoas, comentários, ou que eu faço com enorme frequência, sobre comentários curtos de 15, 20 minutos sobre um tema específico só para os meus apoiadores, e lives, trechos também de todas as lives que eu faço praticamente, ela tem um segmento exclusivo para os apoiadores do Locals.com. Eu estou explicando isso para vocês porque, ao final, nós vamos fazer isso aqui transmitido aberto em todos os canais, mas num dado momento nós vamos encerrar a live aqui e vamos tratar de assuntos exclusivamente lá no Locals.com para os meus apoiadores. Ah, mas Paulo, não sou seu apoiador. É ridiculamente fácil, tá aqui, você pode cancelar a hora que quiser, o link tá na descrição dos vídeos, todos estão com o link na descrição, realpfigueiredo.locals.com. Então entra lá, faz o seu cadastro. Para se cadastrar no Locals tem um monte de coisa que eu coloco gratuitamente, várias notícias, coisas que não saem na grande mídia, mas tem também uma seção que é exclusiva para apoiadores, como eu disse, $7 por mês, uma promoção no McDonald's. Nós vamos falar aqui então, Gerson, num contexto geral. Eu vou responder perguntas de alguns dos meus apoiadores do Locals, que mandaram lá no post, e quero abordar essa questão de um modo geral. Você estava falando dos Estados Unidos, e olha que interessante, né? Que conexão. O Asaf, que é o CEO e o fundador do Locals, né? O Locals foi criado por 2 judeus. Interessante, né? Como o apreço dos judeus pela liberdade de expressão, né? A diferença entre de visões de mundo, né? Que os judeus têm. Que não é à toa que a nossa civilização é a judaico-cristã, né? Ele estava me falando o seguinte: o Assab, eu encontrei ele aqui, estava aqui fora e tal, e nós temos uma relação muito boa, e eu dei um abraço nele, falei, poxa, eu não tinha encontrado, ele não estava aqui na semana passada, e ele foi da IDF, ele foi Israeli Defense Force, do Exército de Israel. Eu dei um abraço nele, falei, poxa, meu amigo, profundamente tocado, ele estava de fone de ouvido e falou, eu tô falando com a minha irmã que está em Israel, uma loucura. Eu falei, pois é, o Biden tá lá, né? E o Asaf é extremamente conservador, é de direita pra caramba. Ele é cunhado do Dave Rubin, que foi quem fundou a rede com ele. E ele falou, eu tô feliz com o Biden. Hoje eu tô feliz com o Biden, eu tô satisfeito com o Biden. E eu devo dizer que eu tenho mixed feelings a esse respeito. Sentimentos contraditórios a respeito desse assunto. Vou dizer por quê. Primeiro porque eu entendo que o Biden foi o grande causador da situação que nós estamos vivendo hoje. E explico algumas razões para isso. A primeira tem a ver com, desde que ele assumiu o mandato dele, ele assumiu uma posição antagônica à do Donald Trump.
em tudo praticamente na política externa, inclusive em relação a Israel. Então, Donald Trump foi o presidente mais pró-Israel que os Estados Unidos tiveram em não sei quanto tempo. E o Donald Trump levou a capital para Jerusalém, reconheceu o território das montanhas Golã. Levou a embaixada. Eu falei o quê? A capital. A capital. A embaixada para a capital, para a verdadeira capital. Isso. Levou a embaixada para a verdadeira capital, favoreceu Israel do ponto de vista de equipamentos, armamentos. Os Estados Unidos ficaram muito próximos, né? E, claro, o Abraham Accords, Acordo de Abraão, que foram o primeiro acordo significativo do Oriente Médio desde o acordo com o Egito, né? Então, Biden, quando ele entra, ele adota uma posição antagônica. Uma das primeiras medidas dele foi retomar a ajuda bilionária que os americanos mandam para o Irã. Primeiro, logo que ele começou, com a autoridade palestina. Com a autoridade palestina também, é verdade. Começou logo no início, e não sei, poucas pessoas vão lembrar, mas logo no início do governo Biden, em 2021, houve um ataque, eu não me lembro mais se foi do Hezbollah, do Hamas, acho que foi do próprio Hamas, com mísseis, etc. Um ataque grande contra Israel, que foi respondido com um ataque aéreo e tal, na região de Gaza, se eu não me engano, pode me falhar a memória, mas foi logo depois que o Biden deu dinheiro para a organização da Autoridade Palestina, que é uma organização não tão radical quanto o Hamas, mas uma organização terrorista ainda assim, uma organização que paga, por exemplo... Ela tem raiz, né? Eu divirjo um pouquinho de você nesse ponto, porque, obviamente, ela tem uma raiz terrorista, porque ela tem a origem na OLP, sim, na Organização de Libertação da Palestina, com ainda aquela pegada terrorista do Yasser Arafat. Então, a origem... Anterior, porque a Organização da Liberação da Palestina foi fundada, se eu não me engano, salvo engano, início da década de 60, meados da década de 60. Naquele período, Israel não controlava os territórios do West Bank. Não, estavam na Jordânia. Estava sob o controle da Jordânia. Então a liberação da Palestina era o quê? Era o fim do Estado de Israel. Exato, mas essa pegada era ostensivamente terrorista, porque ela preconizava empurrar o Estado de Israel, que eles não aceitavam, para o mar. Então, basicamente, a origem é essa. O que eu